Se você chegasse um torcedor do Manchester United dos anos 2000 e falasse que seu clube se tornaria uma chacota nacional e internacional, que perderia o respeito, o prestígio e que seria chamado de cemitério de talentos, tenho certeza que esse cara te chamaria de louco. Mas não, esta é a realidade dos Red Devils nos dias de hoje. Esse é o Economia da Bola. Vem entender comigo, com base econômica, como o maior campeão da Inglaterra chegou a esse patamar. Tudo começou em 2005, quando a família Glazer adquiriu o Manchester United por cerca de 790 milhões de euros, usando uma manobra financeira arriscada chamada Leverage Buyout. Em vez de colocar dinheiro do próprio bolso, os Glazers tomaram empréstimos vultuosos e jogaram essa dívida inteira sobre o clube. O United, que era antes praticamente livre de dívidas, passou a carregar centenas de milhões de libras em juros, com pagamentos anuais que ultrapassavam 60 milhões de euros. Essa dívida só cresceu com o tempo. Em 2010, a diretoria precisou emitir bonds no valor de 504 milhões de euros para tentar aliviar a pressão, mas a estrutura continuava pesando. Em 2012, o clube abriu capital na Bolsa de Nova York, vendendo ações classe A com direitos a voto ilimitado, enquanto os Glazers mantinham controle total por meio de ações da classe B, que valem 10 vezes mais em poder de decisão. Mesmo com toda essa engenharia, os Glazers continuavam sacando dividendos do clube todos os anos, mesmo em temporadas com prejuízo. A dívida nunca deixou de existir, e em 2023 ultrapassava 1 bilhão de euros, somando empréstimos bancários, juros não pagos, acordos de transferências parceladas e outros passivos. Foi nesse cenário que surgiu a figura de Sir Jim Ratcliffe, dono da Ineos, que entrou com uma proposta para adquirir 25% das ações do United por cerca de 1,1 bilhão de euros. A negociação foi concluída entre dezembro de 2023 e início de 2024, ao contrário de seu rival no processo, Sheikh Jassim, do Catar, que ofereceu uma compra total. Ratcliffe conseguiu o que mais interessava, o controle esportivo. Além das ações, ele se comprometeu a investir 200 milhões de euros em infraestrutura e futebol, e passou a comandar tudo que envolve bola, futebol masculino, feminino, categorias de base, contratações e a diretoria técnica. No entanto, os Glazers continuavam como maiores acionistas. Eles ainda lucram com dividendos e mantêm boa parte do controle administrativo. Essa gestão compartilhada tem incomodado os torcedores e com razão. Em 2025, o clube acumula prejuízos anuais de mais de 130 milhões de euros. Está fora da Champions League e viu o time terminar uma temporada na 15ª colocação da Premier League, algo que não acontecia desde os anos 90. A frustração se transformou em protestos em Old Trafford, principalmente após o clube anunciar aumento no preço dos ingressos e demissões internas, tentando conter o rombo financeiro. A crise do Manchester United não é apenas esportiva, ela é estrutural e gerencial. Um clube com uma das maiores receitas do mundo, mas que funciona como uma empresa endividada e dividida, onde as decisões financeiras parecem muitas vezes estar acima dos resultados do campo. O Manchester United se tornou nos últimos anos o maior exemplo de como um clube de futebol pode gastar fortunas e ainda assim afundar em campo. Desde a saída de Alex Ferguson em 2013, o clube simplesmente perdeu a bússola esportiva. O que se seguiu foi uma sequência desastrosa de contratações caríssimas, mal planejadas, desconectadas de qualquer ideia de projeto técnico ou filosofia de jogo. A cada nova temporada, o United buscava resolver seus problemas com cheques em branco, e falhava miseravelmente. Tudo parecia promissor quando o clube quebrou o recorde mundial e trouxe Paul Pogba de volta em 2016, pagando 89 milhões de libras à Juventus. Mas Pogba jamais entregou o que se esperava. Entre lesões, polêmicas com treinadores e atuações inconstantes, o meia virou símbolo do desperdício. Saiu de graça 6 anos depois, sem deixar saudade. E ele está longe de ser caso isolado. O zagueiro Harry Maguire, contratado por absurdas 80 milhões de libras, virou motivo de piada até entre torcedores rivais. Lento, inseguro e frequentemente exposto nos jogos decisivos. Jadon Sancho, que chegou por 73 milhões com status de estrela do Borussia Dortmund, passou a maior parte do tempo no banco e ainda se envolveu em atritos públicos com o técnico Ten Hag, sendo afastado do elenco. O clube também apostou pesado em jogadores com histórico consolidado, mas já em fase descendente. O volante Casemiro, um dos pilares do Real Madrid, chegou por 60 milhões de libras em 2022,
com 30 anos, e apesar de um início promissor, viu seu rendimento despencar. Terminou sendo reserva e uma sombra do jogador que dominava o meio-campo na Champions League. Antony, vindo do Ajax por 82 milhões de libras, se mostrou um dos negócios mais criticados da história do clube. Jogador limitado, com pouca efetividade e previsível, virou alvo constante da empresa inglesa. No ataque, a obsessão em encontrar um novo camisa 9 rendeu mais prejuízo. O jovem dinamarquês Rasmus Højlund foi contratado por 72 milhões após uma temporada mediana na Atalanta. Apesar do esforço, ainda pareceu muito cru para liderar o setor ofensivo de um gigante europeu. Esses são apenas os nomes mais emblemáticos. A lista de apostas equivocadas é longa. Ángel Di Maria, Memphis Depay, Donny van de Beek, Alex Sanches, Romelu Lukaku, Fred, Daniel James. Jogadores que chegaram cercados de expectativas, mas que por questões técnicas, físicas ou táticas fracassaram ou foram mal aproveitados. E não se trata apenas de gastar. O United gasta mal. Não existe coerência nas decisões. Os treinadores mudam, mas o elenco é sempre montado no improviso, contratando sem pensar em encaixe, perfil de jogo ou planejamento de longo prazo, enquanto rivais como Manchester City ou Liverpool constroem elencos com base em ideias. O United parece montar o time como quem joga Football Manager, escolhendo nomes de impacto e esperando que magicamente tudo funcione. Os números são assustadores. Desde 2013, o United gastou mais de 1,5 bilhões de libras em contratações e não ganhou nenhum título relevante de expressão europeia, nenhuma Champions, nenhuma Premier League, só tropeços. Cada janela é uma tentativa de apagar o fracasso anterior, criando um ciclo vicioso onde não se aprende com os erros, mas se empilha mais decepções. Enquanto isso, a folha salarial explode, jogadores medíocres recebem salários astronômicos, desvalorizando o clube no mercado e dificultando revendas. O valor de mercado do elenco despencou nos últimos anos, refletindo a distância entre o investimento e o desempenho. O United virou uma máquina de gastar mal, uma empresa de futebol que parece não entender de futebol, enquanto clubes menores conseguem montar elencos competitivos com menos da metade dos recursos. O United tropeça nos próprios milhões, vítima de uma cultura interna de imediatismo, vaidade e ausência de convicção. É o retrato de um gigante que, por trás do escudo poderoso e da história gloriosa, hoje se perdeu no labirinto da má gestão. Muitas vezes, uma multidão vestida de preto e marchando em silêncio é o sinal de que um clube está em crise, não apenas dentro de campo, mas no coração de sua comunidade. Em março de 2025, milhares de torcedores do Manchester United se reuniram em frente ao estádio vestidos de luto, não pelo time, mas pela gestão que o tirava da história. A convocação foi feita por grupos como 1958, que lideraram a caminhada contra a contínua propriedade dos Glazers e a entrada de Sir Jim Ratcliffe como coproprietário. Os manifestantes se dirigiram ao Old Trafford com faixas que falavam de morte por cortes e cantos como Your Debt, Not Yours, retratando o clube como um negócio saturado de dívida e esgotado por más decisões financeiras. Os protestos tomaram corpo nos arredores e dentro do estádio. Ainda antes do pontapé inicial contra o Arsenal, os cânticos e bandeiras foram ouvidos claramente pelos espectadores no campo, enquanto Sir Jim Ratcliffe se posicionava na área de imprensa ao lado dos Glazers. A atmosfera era densa e o técnico Amorim chegou a dizer na coletiva que os torcedores merecem mais. As arquibancadas falavam por si só. Mas não foi o primeiro colapso. A raiva acumulada ao longo dos anos explodiu anteriormente em maio de 2021, quando mais de 10 mil torcedores invadiram o gramado antes da partida contra o Liverpool, forçando o adiamento do jogo. Uma primeira histórica na Premier League. O motivo central foi a adesão controversa do clube ao projeto European Super League, alimentando o sentimento de que os Glazers tratavam o Manchester United mais como um negócio do que um patrimônio coletivo. Nem o tempo apaga. Em 2025, os torcedores do FC United, clube dissidente fundado pelos próprios fãs em 2005 e membros do 1958, organizaram conjuntamente ações de protesto para marcar 20 anos da aquisição dos Glazers. Era um grito cristalino: queremos o clube de volta. A revolta foi ainda mais intensa quando começaram a surgir as propostas de aumento nos preços dos ingressos para a temporada 25-26. O máximo chegou a 97 libras e planos de um sistema de personal city license.
bem ao estilo americano, exigindo até 4.000 libras para garantir o mesmo assento por 30 anos. Geraram repúdio instantâneo. Os torcedores protestaram, em sua maioria jovens e pagando caro para ter seu lugar no estádio, afirmando que o clube estava se tornando inacessível. A gota d'água veio quando mais de 450 funcionários foram demitidos como uma parte de corte de custos, inclusive integrantes do departamento de scouting. Isso aconteceu em meio a prejuízos acumulados de mais de 300 milhões de libras nos últimos 3 anos. O choque entre a gestão dos Glazers, os cortes de Ratcliffe e o sofrimento da torcida explodiu em mapping críticas e protesto no dia a dia. E houve ainda momentos espontâneos e simbólicos durante um jogo contra o Arsenal. Câmeras da Sky Sports transmitiram por um instante um cartaz escrito à mão, dizendo "Sell United and fuck off home", dirigido à propriedade do clube. A mensagem foi exibida ao vivo para milhões, encapsulando a tensão que já não era apenas financeira, mas visceral. O que começou em 2005 com protestos tímidos e roupas nas cores originais do Newton Heath, verde e dourado, evoluiu para uma série de manifestações massivas que revelaram o descontrole e o cansaço de uma paixão que se sente traída. Hoje, os fans walks, cartazes e marchas não são manifestações isoladas. São um retrato de uma comunidade que vê seu clube afundar aos poucos, sob uma gestão tomada por dívida e que impõe altos preços a quem devia ser prioridade. O Manchester United vive um momento crítico, mas também tem diante de si um conjunto de soluções viáveis que podem resgatar sua saúde financeira e esportiva. Uma das primeiras frentes urgentes é a redução da dívida, que beira quase 600 milhões de libras. Uma solução definitiva que seria a Ineos, através de Sir Jim Ratcliffe, pagasse parte dessa dívida pesada, liberando capital para investimentos urgentes em elenco e infraestrutura. Isso expandiria a flexibilidade do clube dentro das regras de fair play financeiro e PSR, permitindo contratações mais assertivas. Outra tática imediata é vender jogadores com salários elevados e que não estejam entregando resultados. Por exemplo, Bruno Fernandes, Rashford ou integrantes do elenco que já têm interesse de outros clubes. Esse alívio na folha de pagamento gera caixa e cria espaço para investir em talentos mais adequados ao projeto técnico de longo prazo. A terceirização de custos operacionais e modernização organizacional também são essenciais. Ratcliffe já anunciou demissões e corte de gastos administrativos como medida de contenção, inclusive eliminando bônus simbólicos. A meta é alcançar o equilíbrio financeiro em cerca de 2 anos, reduzindo o déficit de cerca de 131 milhões de euros por ano. No campo esportivo, o United precisa reencontrar o caminho para a Champions League, ou ao menos vencer a Europa League, uma vez que a nova FIFA World Cup de clubes oferece prêmios superiores a 100 milhões de dólares para os participantes. Garantir vaga na Champions League significa receita extra e maior credibilidade. Além disso, o clube deve adotar uma abordagem mais estratégica e disciplinada nas contratações, privilegiando jogadores com um bom custo-benefício, uma estratégia que já vem sendo desenhada por Ratcliffe. Isso inclui reforçar base, investir em scout eficiente e evitar gastos catastróficos com nomes supervalorizados sem encaixe tático. Quanto à infraestrutura, qualquer plano para construir o novo estádio New Trafford de 100 mil lugares precisa ser avaliado à luz das regras PSR. O custo estimado de 2 bilhões de libras exige uma estrutura financeira robusta e incremental para evitar violar as regras de sustentabilidade e óbvio impacto nos investimentos em elenco. Por fim, o United precisa urgentemente restabelecer diálogo com a torcida, que sofre com ingressos caros, demissões e um modelo de propriedade como visto predatório. Reaproximar-se dos torcedores e construir uma relação de transparência pode não gerar receita imediata, mas fortalece a imagem do clube, e isso também tem valor comercial. O Manchester United não está quebrado por acaso. Foi afundado, ano após ano, por quem nunca soube o que é futebol de verdade. Este caso é a prova viva de que dinheiro sem projeto não ganha jogo. É o reflexo de como a má gestão destrói até os maiores impérios. Se curtiu o vídeo, deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou do caso do Manchester United. E se inscreve no Economia da Bola para mais conteúdos como esse, onde o futebol é analisado com razão e sem perder a paixão. Muito obrigado, até a próxima.